Então, pastor, eu sou casado há 8 anos e eu tenho 2 filhos, mas eu sou gay. Entendi. E o grande problema, pastor, é que a minha esposa ela é uma ótima amiga, ela é uma pessoa super compreensiva e tem sido uma ótima companheira para mim, mas eu casei mais por causa de uma questão de uma pressão de uma sociedade. E mesmo sabendo que eu trato meus filhos muito bem, e eu trato ela, tá chegando um ponto que eu não tô conseguindo mais levar a minha vida com ela. E a E, pergunta que mas eu tenho pro pastor é essa: quando eu estava lendo a palavra de Deus, se não me falha a memória, em Levíticos 18, no versículo 22, fala que há 2 homens que mantêm relações de amor, elas são abominações diante de Deus. São palavras bem fortes, palavras, na verdade, que deixa qualquer um impressionado, principalmente porque nós buscamos a Deus, porque Ele é o verdadeiro Pai, perdoador de todos os pecados. Ele uhum, acaba sendo a pessoa que nos sim, compreende. Mas eu não consigo uhum. entender como que um Deus que me ama tanto vai me abominar e, tipo, me colocar nessa posição onde eu nunca vou poder ter uma relação de amor. Porque eu acho que as pessoas pensam que gente gay só pensa em sexo. Uhum. Gente, eu quero sexo. Será que vai rolar? Mas eles não entendem Então, que a gente quer uma família, que a gente quer ser feliz, que nós queremos sentir as mesmas coisas que os héteros sentem. deixa eu te perguntar, mas como que é essa situação sua e com a sua esposa? Você casou com ela para formar uma família, mas você tem relação homossexual fora do casamento? Não, eu já tive relações homossexuais antes do casamento, eu não tenho agora. Eu tenho desejos. Entendi. Entendi. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, relacionamento tem que ter fidelidade, seja ele homossexual ou hétero, né? Sim, concordo com o Porque a senhor, sem fidelidade dúvida. qualquer relação nós temos que ter fidelidade, seja patrão empregado, amizade, tudo tem que ser fiel. Isso aí é muito importante. Quanto ao que a Bíblia diz sobre o que você até disse, né? Com homens não deitarás como se fosse mulher. Abominação é o que está escrito lá onde você leu, não é isso? É, isso mesmo. Em Levítico 18, eu acho que o 22, mas tem um outro versículo também, pastor, que é Levíticos 20, 13, que diz que eu acho que é esse mesmo que o senhor está citando agora, não é aquele que eu citei, que é com homem não te deitarás como se fosse mulher, pois é abominação. E o 20. Então, É, esse mesmo. então nós não temos nada contra o homossexual, entenda bem. Tem gente que fala assim, a igreja evangélica não aceita o homossexual. Não, não existe isso. Nós aceitamos qualquer pessoa. Nós não podemos julgar ninguém. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Agora, o que a Bíblia diz é outra coisa. Uhum. Entendeu? Porque nós aceitamos todos. E quando eu aceito uma pessoa, eu não tenho que olhar a cor da pele dela, eu não Concordo com o tenho que senhor. olhar o quanto ela ganha, a classe social dela. Agora, o que a Bíblia diz é a verdade. Eu vou te fazer uma pergunta que vai te fazer pensar, mas não me odeie por causa disso, Não, tá? jamais, pastor. A gente está tendo um diálogo, jamais eu iria te odiar por um diálogo. Tá. Você tem dois filhos, você falou? Eu tenho sim. Qual é menino, menina, Eu tenho um casal. um casal? E é excelente ter esses filhos, né? É ótimo. Sim, eu gosto muito deles. É. Aí, assim, ó, só para você entender, tá? Outro dia eu até conversava com um rapaz na mesma situação. Eu te pergunto, se você tivesse um casamento homossexual, como que você geraria esses filhos? É uma boa pergunta, pastor, mas eu acho que os filhos são consequência do amor primário entre duas pessoas, né? Se elas não se amarem, elas jamais poderão, na verdade, ter filhos, né? Vamos supor que Não, vários mas mesmo que casamentos ame. heterossexuais, principalmente hoje, do Brasil, de cada 10 casamentos, 6 vão acabar em divórcio em 5 anos. Tem muita Sim, infidelidade entre os héteros também. Por exemplo, homens traindo mulheres, mulheres traindo homens. Mas isso não eu não estou impede falando. que essas pessoas elas possam
ter famílias, porque são erros individuais, correto? Não, sim, eu não estou te julgando, não, eu só estou te levando a entender. Não, eu porque, concordo, porque pastor. eu tenho amigos homossexuais, eu sou uma pessoa que tem um divórcio na minha vida, entendeu? Já me divorciei quando eu era jovem. Sim, a Não estou Bíblia te julgando condena de o maneira divórcio, nenhuma. né, pastor? Exato. Então, assim, eu erro como você erra, como qualquer pessoa erra. Eu só estou te levando a entender o que a Bíblia diz. Não, não, eu Então, entendo, assim, pastor. Eu achei interessante porque o senhor está tocando na questão da biologia, né? Tipo, se eu não exato. Primeiro eu te tivesse. falei, Mas eu não preciso ter uma mulher para ter um filho. Eu posso adotar, eu posso doar o tá. meu esperma e ter uma barriga de aluguel. Eu sou um homem que eu tenho um certo poder aquisitivo. Eu ganho bastante. Ano Uhum. passado eu fechei com US$ 350.000 na minha companhia. Então, Glória a Deus. Que financeiramente, bom. eu poderia alugar uma barriga de aluguel e ser pai. Qual seria a diferença? Porque no Brasil tem Não, 10 milhões de crianças abandonadas por pais héteros. uhum. Eu fico vendo esses Não, números e são não tem números nada, não agravantes. tenho Eu nada. jamais, como gay, abandonaria os meus filhos, mesmo que eu não estivesse com a mãe deles Sim, sim. mais. Eu não estou te julgando e outra coisa, eu não estou te questionando sobre isso. Eu estou te falando assim, ó, primeiro eu falei de fidelidade. Qualquer relacionamento, ele Sim, tem que pastor. ter fidelidade. Concorda comigo? Concordo com o senhor. Qualquer relacionamento, independente do que seja, um relacionamento que não tem fidelidade, ele não vai durar. Esse é o número um. Aí nós mudamos de assunto, nós fomos para a parte genética, nós fomos para a parte de ciência, né? Biológica, sim. Biológica. Se Deus criasse, né? Imagina assim, ó, se Deus criasse casais homossexuais, como que eles teriam filho? Da mesma maneira que tem o animal que é o animal que como se diz, ele gera sozinho, né? Tem tipo de animal que gera sozinho, ele não tem que ter a relação sexual em si. Mas vamos voltar para cá. Por que eu te falei de se você tivesse um relacionamento homossexual apenas, você não teria filho? Porque não tem a perfeição de Deus. Em quinto lugar, temos as ovelhas. Segundo estudos, cerca de 8% dos machos das ovelhas são homossexuais, uma porcentagem praticamente igual à do próprio ser humano. Além do mais, cerca de 22% do total dessa espécie são comprovadamente bissexuais. É isso que eu quero abrir os seus olhos. Uhum. Como assim, pastor, não tem a perfeição de Deus? Tudo que Deus cria é perfeito. Em quarto lugar, temos os elefantes. Os elefantes, sem dúvida, são a espécie que apresenta o comportamento gay mais fofa que se pôde registrar. O casal gay dessa espécie se beijam e trançam a tromba como demonstração de amor que tem um pelo outro. Um fato curioso é que os casais gays dos elefantes geralmente duram bem mais que os casais heterossexuais dessa espécie. Tudo que Deus cria é perfeito. Então, a junção do homem com a mulher era a perfeição. Porque Deus, quando criou o mundo, está lá no início da Bíblia, ele fez tudo para o homem, tudo, para depois criar o homem. Porque ele queria que o homem tivesse tudo. Ele não queria fazer um homem para sofrer. E quando ele criou o homem, ele falou, mas espera aí, está faltando alguma coisa. Porque tendo tudo, o homem ainda não estava perfeito. Ele precisaria de alguém do lado dele. Deus criou o quê? Deus criou a mulher. E para quê? Para que os dois procriassem, para que os dois fossem ajudadores e procriassem e enchessem a terra. A pergunta que eu sempre faço, né, quando eu estou conversando sobre isso, sem julgamento, tá? Sim, pastor, só pode ficar tranquilo que até agora eu achei o senhor uma pessoa super maravilhosa. Eu acho que o senhor não foi, Não, tá, jamais, eu não quero que o senhor se sinta constrangido, por favor. O senhor está tendo tá. uma Então, conversa assim, super racional. Eu sou um homem de um outro tempo, eu não julgo as pessoas. então, isso é bom, a gente ter essa mente aberta para conversar. Sim, sim, e é Então, bem interessante, estou gostando dessa análise do pastor. se Deus criasse Adão e Ivo, quantas pessoas ia ter na face da Terra? Biologicamente, nenhuma, mas isso não responde, pastor, a resposta ao caso do amor. Eu entendo que tudo isso que o senhor está dizendo Não,
É Nós procriação. vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, assim, ó, a perfeição de Deus, quando ele criou homem e mulher... Terceiro lugar, chimpanzés pigmeus. Os chimpanzés pigmeus são um dos parentes mais próximos do ser humano. Segundo estudos, eles são animais extremamente sexuais e quase todos eles são bissexuais. Uma curiosidade sobre essa espécie é que eles usam o sexo para evitar conflito e criar laços afetivos uns com os outros. É para que procriasse, por quê? A perfeição está ali, é igual um quebra-cabeça. Sim. Uma peça tem que encaixar na outra para dar certo. Segundo lugar, leões. Os leões são muito conhecidos por serem o tão temido rei das florestas. Porém, o que muitos não sabem é que, segundo pesquisa, 8% dos machos entre os leões abandonam as leoas para ter relações homossexuais com outros leões. Além disso, a foto que está aparecendo nesse momento surpreendeu o mundo, pois 2 leões machos praticam sexo gay, enquanto a leoa é deixada de... Então, assim, seria 2 pessoas na face da Terra, Adão e Eva, e acabou. Não ia ter mais ninguém. Sim, no caso, se Entendeu? fosse 2 homens, pastor, eu tô entendendo a analogia. Se fosse 2 Tá, homens, seria impossível de reproduzir outros casais, gays e até hétero. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, o senhor acaba de provar que casais gays não andam reproduzindo gays, que são héteros que reproduzem gays. Então, eu acho que tem algo bem errado. Porque se pessoas gays estão nascendo de pais héteros, aonde que entra essa questão de ser talvez um pecado? E eles devem ser tudo irmão gêmeo. Tudo nasceu do mesmo casal de primo. Por isso que todo mundo é meio plim-plim-plim das ideias. Porque se eu nasci Então. gay, a culpa é... Eu não nasci gay de 2 pais gays e nem de 2 mulheres lésbicas. A maioria dos gays nascem de pais héteros. E como que o senhor explicaria isso?